Por muito pouco, o T-1000 que conhecemos, interpretado e imortalizado por Robert Patrick, não existiu, ao menos não como conhecemos hoje. Esse chega a ser um caso curioso. O papel para o icônico T-1000 seria inicialmente da lenda do pop punk do rock da década de 1980, Billy Idol. James Cameron e a equipe de efeitos visuais tinham Billy Idol em mente para o papel, e a arte conceitual inicial do personagem foi baseada em sua aparência. Mas em 1990, antes do início das filmagens, Idol sofreu um grave acidente de motocicleta que quase resultou na amputação de sua perna. Devido ao acidente, ele ficou com forte manqueio coxear e não conseguiu realizar as demandas físicas exigidas pelo papel, que incluíam correr muito. O próprio Idol reconheceu que não estaria fisicamente apto para esse papel, então o papel acabou sendo oferecido ao Robert Patrick, que imortalizou o vilão T-1000 com a sua performance fria e robótica. Mas e na opinião de vocês, será que o Billy Idol mandaria bem como T-1000? O T-1000 não era feito de um metal comum, mas sim de uma poliliga mimética, um metal líquido artificial composto por bilhões de unidades moleculares, sendo cada unidade parte de um sistema operacional. Cada partícula ou monomáquina individual atua simultaneamente como elemento estrutural, sensor e processador. Isso cria uma espécie de inteligência de exame, uma rede neural líquida, onde a capacidade de processamento é espalhada por toda a sua massa. Cada uma dessas partículas são microscópicas, sendo algo impossível de se ver a olhos nus. Essas partículas são microprocessadores inteligentes que se interligam como uma rede, se comunicam uma com a outra, seguindo diretrizes para funcionar como um todo. A diretriz principal embutida na memória molecular do material é a recuperação de essência. Se partes do T-1000 são separadas do corpo principal, elas são pré-programadas para procurar e se juntar novamente à massa principal, num raio de até 14 km. Ou seja, se naquele momento em que um pedaço do T-1000 ficou preso ao carro, ele também poderia ser utilizado como um radar dentro desse raio de 14 km. A sua programação e memória são armazenadas em um nível molecular em toda a sua estrutura, permitindo que ele se regenere de danos e reconfigure a sua forma sem perda de dados ou funcionalidade, desde que a maior parte de sua massa permaneça intacta e próxima, ou seja, aquele pedaço separado do T-1000 só funciona corretamente junto com a massa principal, mantendo-se em um estado sólido, sendo a sua última programação antes de se separarem. Quando a massa principal se aproxima da parte menor, ela retorna ao estado líquido, voltando a funcionar corretamente. Ou seja, aquele único pedaço não tinha capacidade para criar uma forma única, configurar ou alterar a sua forma sólida estando distante da massa principal. Eu vou reforçar aqui que eu estou falando sobre a primeira versão do T-1000 e utilizando as informações adicionais do livro e a ideia original. Então não vou citar o T-1000 do Gênesis, eu acho que seria interessante fazer um segundo vídeo falando sobre ele em específico. Em algumas cenas deletadas é mostrado o T-1000 apresentando alguns defeitos. A falha ocorreu devido à sua exposição extrema à temperatura, ao frio extremo, o que comprometeu a sua estrutura molecular de poliligas miméticas. O T-1000 foi congelado por nitrogênio líquido, o que o tornou rígido e quebradiço. Embora tenha se recuperado com o calor ambiente da usina siderúrgica, esse processo danificou as suas habilidades de metamorfose, fazendo com que ele sofresse falhas, glitches no sistema, e às vezes ficasse temporariamente preso às superfícies que tocava. A melhor explicação para isso é a questão das diretrizes da recuperação de essência. Elas são pré-programadas para procurar e se juntar novamente à massa principal, mas isso mostra que após o congelamento, esses microprocessadores sofrem alguns danos, tendo uma certa dificuldade de se conectarem ou fazerem o reconhecimento da massa maior, e por isso que ela se conecta a outros metais de forma involuntária. Como podemos ver nessa cena, onde o seu braço se prende a um metal de uma forma independente, mostrando uma ruptura no sistema.
Até hoje não existe uma explicação oficial de como era sua fonte de energia, o que nos leva a teorias mais populares. A teoria mais comum é que cada uma das unidades nanorobóticas que compõem o seu corpo possui a sua própria fonte de energia ou bateria microscópica. A outra possibilidade é que a unidade possa se conectar periodicamente a fontes de energia externas para recarregar as suas células internas. E por último, temos a teoria que o T-1000 poderia extrair ou reter energia de fontes ambientais, como calor ou magnetismo, usando a sua própria estrutura de metal líquido. O fato é que o T-1000 apresenta uma tecnologia anos-luz, o que não seria impossível alguma dessas possibilidades. Agora eu quero desejar o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês são uma força desse canal. Agora eu vou ficando por aqui, né? Mas a gente vai se ver em um próximo vídeo, se Deus quiser, né? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem, uma ótima semana para vocês e para a família de vocês. E até mais então, pessoal. Falou!